A paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos e todos que estão inscritos no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e assim nós estaremos toda semana enviando novos vídeos comentando lições bíblicas da Escola Dominical. Nosso objetivo é abençoar você com a palavra de Deus, amém? Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 4, que tem por título A Provisão de Deus no Monte do Sacrifício. Vamos tomar por base o textuário da lição, que encontra-se em Gênesis, capítulo 22, versículo 8. Vou interromper um pouco tomando água, porque não estou com a garganta muito boa. Que diz assim, Gênesis capítulo 22, versículo 8. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Mais uma vez a lição fala sobre Abraão. Deus fez uma chamada especial, ele saiu de uma terra pagã e saiu na direção de Deus, mesmo sem conhecer e sem saber para onde ia, mas crendo na sua palavra, crendo na sua promessa. Deus tinha um grande propósito, um projeto de abençoar todas as famílias da terra, ou seja, toda a humanidade, em trazer o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E Deus, para fazer esse grande projeto, levantou Abraão, fez essa chamada. Através de Abraão, Deus fez milagrosamente ele ter um filho com a sua esposa, que era estéril, avançada em idade. Essa mulher concebeu, nasceu Isaac. E de Isaac, Deus daria a promessa de fazer dele uma grande nação. Dessa nação foi que veio Jesus Cristo. O Verbo de Deus encarnado nasceu entre o povo de Israel, para trazer redenção a toda a humanidade. Então Deus tinha um grande propósito e Abraão estava incluído nesse projeto para que os planos de Deus fossem executados. Abraão foi um homem de fé, um homem que teve grandes experiências de comunhão com Deus, teve seus pontos fracos, alguns altos e baixos, mas sempre retomou o caminho da fé. Então, eu gostaria de trazer nessa lição a seguinte pergunta. É possível viver uma vida em consonância com as exigências divinas? Como a gente pode entender isso? O que é viver uma vida em consonância com as exigências divinas? É simplesmente ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. É seguir uma vida de conformidade com a palavra de Deus. Então é nesse sentido. Então é possível vivermos uma vida em consonância com as exigências divinas? Para termos uma vida em consonância com as exigências divinas, é possível sim se desenvolvermos três coisas que são importantes para que andemos em consonância, ou seja, de acordo ou de conformidade com a vontade de Deus. O primeiro, amor. Segundo, obediência e fé. A vida de Abraão, esse personagem importante da Bíblia Sagrada, ele manifestou esses três elementos de forma essencial na sua aprovação. Veja o que a Bíblia diz. No texto da leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 3.
E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Nós vemos aí, Deus, em um certo tempo, já tinha realizado esse milagre. Abraão já estava com seu filho crescido, já estava com todo aquele afeto de pai. Aí Deus aparece a Abraão e disse: Abraão, pega o seu único filho que você ama e vá à terra de Moriá e sacrifique ali a mim em um dos montes. E Abraão em nenhum momento questionou, duvidou. De forma alguma, Abraão ele fez uma reação contrária. Abraão ele simplesmente mostrou ali, naquela provação, que estava em plena consonância com as exigências divinas. A lição fala assim, que tentou Deus Abraão. Em outras traduções, como a Bíblia de King James, diz que Deus pôs Abraão à prova. Esse termo tentou Deus Abraão aqui não está se referindo a tentar no sentido de fazer tropeçar, induzir ao erro e à destruição, que é o caso de Satanás, né? Que Deus não tenta ninguém em prol de levar esse à destruição ou a pecar. Na realidade, Deus estava pondo Abraão à prova, com o sentido de que levasse ele a uma perfeição, a uma purificação, ou a uma lição de reconhecimento, e não de tentá-lo para induzi-lo ao erro. Alguns às vezes confundem o termo por conta de ser uma questão de tradução. E Abraão fez isso porque ele estava em consonância com as exigências divinas. Então, primeiro, Abraão ele mostrou aí o amor. Deus ele tem que ter o primeiro lugar em nosso coração. Devemos amar Deus sobre todas as coisas, porque tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos e tudo que nós amamos, só temos porque Deus nos permitiu. Então Deus ele tem que estar acima de tudo, porque nós só vivemos e subsistimos porque Ele permite. Ele é o Criador de todas as coisas. E Abraão naquele momento não questionou. Abraão ele amava o seu filho, mas ele amava a Deus em primeiro lugar. Então a primeira prova aí que nós vemos é que Abraão amava Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, quem estava no coração de Abraão era Deus. Além do seu filho, Deus estava em primeiro lugar. Então Abraão teve essa experiência porque ele mostrou que Deus estava em primeiro lugar. Segundo, Deus também exige de nós obediência. Abraão, ele ouviu aquilo, creu que era Deus que estava solicitando. Ele prontamente agiu e providenciou os moços, a lenha, o fogo, o cutelo,
os animais, o filho que seria o sacrifício. Não comentou com a esposa, não comentou com ninguém, porque era uma coisa de Deus, entre ele e Deus. Isso é o quê? Uma atitude de obediência. Às vezes achamos que o sacrificar é mais importante, mas obedecer, como diz as Escrituras, é melhor do que sacrificar. Abraão, ele creu. Abraão, ele amava a Deus em primeiro lugar. E também obedeceu, sendo diligente em atender à exigência divina. Abraão, ele passou nesse quesito de amar a Deus em primeiro lugar e de ser obediente. Porque a sublimidade da fé se manifesta na obediência. Do que adianta dizer que ama a Deus e ser desobediente, transgressor dos seus mandamentos e andar contrário à sua vontade. Terceira atitude, terceiro elemento, fé. Abraão, ele exerceu fé mais uma vez. Ele não questionou, ele não comentou com ninguém, não pediu opinião de ninguém. Abraão, ele tinha certeza, a confiança plena. Abraão, imagine, o filho único que ele amava de todo o seu coração, estava levando ali sabendo que ia sacrificá-lo. Imagine, Abraão não mostrou nenhum sentimento de tristeza, não estava chorando, estava normal. A Bíblia não mostra nenhum comportamento que levasse à suspeita. Ele ia sacrificar o filho. Por quê? Ele confiava em Deus. Isso é a prova quando ele disse que Deus proverá para si o cordeiro. Não é o que está escrito no texto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Segundo o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 17 a 18, diz assim: Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Então, Abraão, ele sabia que ia sacrificar o seu filho porque ele não ia contrariar Deus, não ia desobedecer, e amava a Deus sobre todas as coisas. Mas ele confiava que Deus era capaz de trazer o seu filho dos mortos, ou seja, de ressuscitá-lo, porque ele garantiu, ele havia prometido que da sua semente, de Isaque, faria dele uma grande nação. Então Deus não voltaria atrás com suas promessas. E Abraão, assim, já prestes a sacrificar o seu filho, que houve uma predisposição. O seu filho não foi contrário. O seu filho não foi insurgente em se submeter àquele sacrifício, que ele era a vítima. Mas não fez nenhuma reação de resistência, mas ali foi amarrado e colocado ali sem esforço. E quando Abraão ia matá-lo para completar o sacrifício, o anjo do Senhor falou e pediu que Abraão não fizesse mais aquilo, porque sabia que ele cria em Deus. Então nós vemos aqui que a fé dele era uma autoconfiança de que Deus poderia fazer o impossível. Então Abraão, ele exerceu amor, Deus em primeiro lugar, foi obediente e por fim
ele exerceu fé, confiou em Deus plenamente. E Deus substituiu, oferecendo um outro sacrifício em lugar de seu filho Isaque. E ali Abraão teve uma experiência com Deus tremenda, porque ele não duvidou como duvidou em outras ocasiões. Ele aprendeu com os erros, ele aprendeu com as circunstâncias que havia passado, difícil, de altos e baixos. Agora ele estava totalmente convicto de que poderia confiar em Deus, que o que ele fizesse, ele sabia que Deus ia cumprir as promessas, mesmo que fosse até trazer os seus filhos dos mortos, ele sabia que Deus poderia fazer isso. Então nós vemos aí uma grande lição, uma grande experiência de um homem de fé. Quantos na vida cristã se denomina cristão, se denomina evangélicos, filhos de Deus, mas que não vive uma vida em consonância com as exigências divinas, não vive de acordo com a sua palavra, não vive de acordo com a vontade de Deus. Então, quem serve a Deus tem que andar nessa direção, assim como Abraão andou no caminho do amor, onde Deus é o primeiro lugar em seu coração, era obediente e cria em Deus plenamente, ou seja, exercia fé, confiava em Deus sem hesitar. Então, é assim que tem que ser a vida do cristão. Se nós exercermos esses três elementos em nossa jornada, nós vamos vencer nas provações, nós vamos vencer em qualquer circunstância, porque nós estamos convictos de que Deus vai prover no monte do sacrifício. E essa lição, esse episódio de Abraão, de levar o seu filho para ser sacrificado, porque ele quis fazer o que Deus estava lhe exigindo, mas Deus ali chegou, interrompeu e providenciou um cordeiro para ser sacrificado. Deus jamais ia aceitar sacrifício humano. Deus estava apenas provando Abraão, vendo até que ponto Abraão chegava em mostrar que amava a Deus em primeiro lugar, que obedecia e que tinha plena confiança nele. Esse mesmo episódio mostra o que Deus fez por nós. Nós estávamos condenados pelo pecado, mas Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar. Se nós fôssemos pagar pelas nossas iniquidades, nós não íamos de forma alguma alcançar nem tampouco a nossa própria redenção. Mas Deus enviou o seu Filho. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho e ele veio para não ser servido, mas para servir da sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus ele morreu por nós em caráter de substituição. O projeto que Deus iniciou em Abraão se cumpriu, deu certo. Abraão teve um filho milagrosamente. O seu filho foi substituído por um cordeiro. O seu filho cresceu, dele cresceu uma grande nação, e dessa nação Deus enviou o seu filho, que nasceu da semente da mulher, para trazer redenção à humanidade. E Jesus morreu em nosso lugar, ressuscitou dos mortos, cumprindo toda a exigência bíblica da vontade de Deus para poder trazer salvação e redenção para a humanidade. E hoje nós estamos aqui pregando o Evangelho, mostrando aqui nessa lição de forma clara que Deus, ele cuida de nós. No monte do sacrifício, na cruz do Calvário, Deus ele fez um grande benefício que é possível hoje todos aqueles que crêem alcançar a salvação em Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a todos, que essa lição sirva de apoio, de edificação espiritual para a sua vida
e assim nós estaremos dando continuidade nas próximas lições, amém? Então que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser, amém?